Vou falar com meu amigo contramestre Fábio Castilha. Ele que é um contramestre do grupo Muzenza e mora em Curitiba, né? Fica ali entre Curitiba e Foz do Iguaçu. Só esperando ele chegar aqui. Já chegou aqui, vamos chamá-lo. Beleza, meus amigos. Hoje vamos conversar aqui com o contramestre Fábio Castilha, que já chegou aqui Tamo aí. nos nossos estúdios. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom falar contigo, meu amigo. Beleza? Tudo na paz, tudo na paz. Domingão quente hoje aqui no sul. Como é que tá em É Guarulhos mesmo? aí? Sim, eu estou em Guarulhos. Como Aqui, é que tá o clima aí? hoje o dia está quente também, mas ontem fez um pouquinho de frio, mas o nosso frio aqui é um frio modesto, né? Uma coisa. Aí no finalzinho do inverno aí teve uns dias bem frio, mas acho que nada comparado ao sul, né? Faz um pouco de frio, mas não muito mais não. Já tá Verdade. bem Bom, mais quente. primeiro eu quero te agradecer aí por ter aceitado aí esse convite aí de fazer essa entrevista. Como você deve ter visto, né, eu tenho feito essa série de entrevistas aí com os amigos Muzenza e Uhum. mestres, professores, contramestres, né? Aproveitando aí esse recurso que nós temos aí desse ao vivo no Instagram, né? É E, verdade. e, e todos os finais de semana eu vou registrando a história de alguém aí, de algum amigo, alguma Uhum. pessoa que eu tenho afinidades, né? E que eu gostaria de ouvir a história. E naturalmente eu posto depois no YouTube e fica ali registrada a história de capoeirista, né? Embora o seu currículo está muito além assim da capoeira, né? É, a gente já E fez algumas coisinhas aí. A te parabenizar aí por estar valorizando, você valorizou muito os mestres aí, os professores, contramestres. E independentemente de graduação, né? A gente tem um convívio aí para mais de 20 anos, então, irmãos de grupo, de camisa, de esporte, né? Você partiu para a área do MMA há muito tempo também, então defendendo sempre a sim, bandeira da capoeira, né? Isso aí nos orgulha muito. Né? A gente partiu para uma outra área em paralelo com a capoeira aí também, trabalhando dentro do meio acadêmico, levando a capoeira para esse meio também. Então são sim. diferentes áreas aí, mas sempre convergendo com o que é o nosso esporte, né? A nossa filosofia de vida, que é a capoeira. Então, Verdade, muito bem parabéns mais uma colocado. vez aí. Obrigado. Bom, antes que eu me emocione aqui, né, já vamos então fazer as devidas apresentações aqui, que hoje eu estarei aqui já para o pessoal aí que vai assistir e que vão assistir depois aí. Eu vou conversar com meu amigo, como eu já falei, contramestre de capoeira, né, o Fábio Castilho, mas ele também é doutor em educação física, né? Além de que ainda é mestre também em ciência da motricidade, né? Possui experiência aí, uma vasta experiência em áreas como avaliação física, prescrição de treinamento, treinamento desportivo, treinamento individualizado, psicomotricidade, especialista também em educação física escolar e lutas, né? Tem uma série de universidades aqui onde ele já esteve aqui, faz parte aí de grupos acadêmicos aí de suma importância, né, para o desenvolvimento, e além de ser um contramestre do grupo Muzenza de capoeira aí, como ele mesmo já falou, a gente já tem uma amizade aí há uns 20 anos aí, fazendo parte
Grupo Muzenza de Capoeira, um grande universo da capoeira, né? E hoje vamos bater um papo aqui e registrar um pouco da sua história, né? E sem demoras, né? Eu já vou fazer logo a primeira pergunta, então, é que Vamos como lá. e quando você começou lá a capoeira, né? Lá atrás, garoto, provavelmente, que você ainda deve ser um garoto, a sua cara é de garoto, né? Tem tanta essa Claro. experiência aí. Vamos lá. Somos todos garotos, né? Verdade. Sempre. Hoje não tão garoto mais, né? 41 anos de idade, né? Comecei a capoeira com 15 anos de idade. Olha Né? só. Não tão jovem, não, aí jovem ainda, né? Mas Sim. a gente vê a molecada começando aí com 8, 9, 10 anos. Os meus filhos hoje que praticam, né? 3 aninhos, 4 aninhos, que é aquela capoeira mais voltada para o lúdico, para recreação mesmo. Mas eu comecei com 15 anos de idade, em Foz do Iguaçu mesmo, onde eu tenho boa parte da minha carreira e da minha vida, né? Nascido e criado nessa cidade. Já rodei um pouquinho aí o mundo mais dentro do Brasil mesmo. Já morei no Rio de Janeiro, moro também em Curitiba, tô lá e cá, né? Curitiba, Foz do Iguaçu, fazendo essa ponte direto aí. Já morei em Manaus e a gente já Olha só. viajou um pouquinho aí com a capoeira e buscando outras experiências também. Mas comecei capoeira no ano de 95, né? Como falei, com 15 anos de idade, mais especificamente no mês de junho de 95. Então é o meu marco histórico aí. Comecei com o então contramestre Ari. Ele tinha recém sido graduado contramestre pelo grupo Iuna de Capoeira, né? O hoje mestre Ari, né? Ele tem uma história dentro da Muzenza, treinou com o primeiro graduado a dar aula, autorizado a dar aula pelo mestre burguês no interior do estado, que veio então para Foz do Iguaçu para trabalhar, e ele começou a treinar com esse instrutor. Depois de um tempo, ele acabou saindo, por motivos particulares, saindo do grupo Muzenza e se filiou ao grupo Iuna de Capoeira, grupo Iuna do Rio de Janeiro. Né? Nisso Que você já estava presidente... junto com ele. Você já estava junto com ele. Eu comecei capoeira no grupo Iuna, junto com ele. Ah, Né? sim. Com o mestre Bené, que era aluno do mestre Rui Henrique do Rio de Janeiro. Então, toda essa bagagem da capoeira carioca, da capoeiragem carioca, a Ah, gente sim. tinha no meu início. E eu fui cordel verde, né? Fui batizado pelo mestre Rui Henrique, né? Vivo ainda, né? Um grande capoeirista, um grande nome da capoeira do subúrbio do Rio. Peguei o cordel cinza cinza, confundindo com a graduação da Muzenza. Cordel verde, depois o verde e amarelo. Peguei o segundo, Sim. né, já com 2 anos de prática. E aí, o terceiro cordel já foi no grupo Muzenza, já foi a corda amarela. Né? E Ah, aí, sim. Que então, bacana. desde 97, quando o mestre Ari voltou para o grupo Muzenza, né? Ele ficou estagiando no grupo por um bom tempo. Aí nós estamos nessa caminhada desde então. Que legal. E por que você foi lá conhecer a capoeira? Você tinha ali 15 anos ali, você viu a capoeira, algum amigo conhecido seu estava ali praticando? Como que se deu essa sua chegada até a primeira aula de capoeira? Bom, eu sempre fui envolvido com o esporte, né? Sempre gostei muito de qualquer modalidade. Primeiro eu tentei no ciclismo, mas eu era pobre, era de família pobre. O ciclismo é um esporte caro, elitizado, então eu com as minhas magrelinhas ali não dava para competir com a molecada que tinha grana, né? Então ali desisti disso. Participei de algumas competições até, mas eu não tinha bagagem, não tinha grana para manter isso. Aí comecei na natação, né? Comecei, o meu pai sofreu um acidente, ele precisou fazer uma hidroterapia um bom tempo, ficou um bom tempo na piscina.
E eu ia com ele, eu ali com 12 anos de idade, 13, eu ia com ele, acompanhá-lo, comecei a nadar, e aí comecei a gostar, e comecei a curtir aquilo. E só precisava se dedicar muito. A natação, um atleta de natação treina aí 4, 5 horas por dia. Sim. Né? Como qualquer outro esporte profissional. E aí eu, novamente, né, um garoto pobre, já vinha aquela cobrança. Pô, eu queria sair no final de semana, queria comprar minhas coisinhas, não tinha grana. Aí, poxa, apesar de ter uma certa estabilidade, morar com meus pais, tinha casa, comida, não tinha grana. Então, se quisesse grana, tinha que trabalhar, meu irmão. E aí eu acabei deixando da natação quando eu fui para o 2º grau. Porque aí eu comecei a estudar à noite para poder trabalhar de dia. Sim. E aí eu arrumei um trabalho, né, 8 horas por dia, isso aí com 14 anos de idade. Então trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E aí fiquei sem praticar nada, na verdade. Eu continuava ali, ia de bike para o trabalho, ia de bike para a escola à noite, para economizar o dinheiro do ônibus, aquelas coisas que você deve conhecer bem também. Sim, verdade. E aí, no 2º grau, eu comecei a estudar com o Marcelo, né? Marcelo Lima de Oliveira, que é o contramestre Madeira. Olha, né? Só. E ele já treinava capoeira. Ele treinava capoeira com o contramestre aí. E aí a gente começou a estudar junto, na escola pública e tal, e ele me chamou um dia, pô, bora lá, fazer uma aula. Eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer aula de capoeira? Eu trabalho das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 e 7 horas tem que estar no colégio, até às 11 da noite. Ele falou, não, a gente treina no horário, tem um horário de meio-dia. É do meio-dia e meia a 1h30. É lá no centro. Eu falei, pô, do meu trabalho, eu ia de bike pro trabalho de manhã, né? Dava uns 6 quilômetros. Aí, para voltar pro centro, uns 4 quilômetros, falei, pô, vai ser empenho, mas vamos tentar. E assim eu comecei. Olha então, só. comecei a treinar. Então, eu ia de manhã de bike pro trabalho, levava um sanduíche já, que seria o meu almoço. Meio-dia eu saía do trabalho, corria para academia, chegava meio-dia e meio em ponto assim, colocava a bike num cantinho lá, só trocava, botava o uniforme e a gente treinava, do meio-dia e meia a 1h30. 1h30, pô, tomava um banho rapidão na academia, pegava a bike, varava pro trabalho de novo, chegava lá em cima da hora, só entrava, engolia aquele sanduíche, né, e começava a trabalhar para poder ir para a escola à noite. E assim foi durante o meu ensino médio todo, né? O antigo 2º grau, né? 1º, 2º, 3º ano. Sim. Por isso que a gente fez uma grande amizade, assim, até hoje, né? Eu digo que é o meu irmão, não de sangue, mas irmão de capoeira, irmão de vida, aí, que é o legal, Madeira. A capoeira assim lhe agradece, né? Agradece essa. Hã? Assim que eu comecei capoeira. E não que parei bacana. Mais, desde então. Nunca parei. E tinha algum outro garoto lá que pedia para andar na sua bicicleta direto nas aulas? Porra. Tinha a bike lá como meio de transporte, né? Os colegas... É brincadeira. É porque eu estava conversando com o contramestre Magrela e a história dele é que ele sempre pedia para andar na bicicleta dos colegas lá na aula de capoeira, né? É verdade, é verdade. No começo ele não tinha bike, ele era bem mais novo, né? É bem mais novo, né? Então a gente tinha ali, eu tinha 15 anos, o Madeira um pouquinho mais velho, acho que ele já tinha 17, 18 anos. E o Magrela tinha 8, 9, então na época, né? Era o pirralho da turma lá. E aí, claro, podia pra andar e andava, né? Até um fato aí que depois ele comprou uma bicicleta para ele e tal, ele foi treinar uma vez e foi de bike e, rapaz, aí choveu, ele se arrebentou tudo, caiu daquela bicicleta lá, se ralou tudo, mas chegou lá tudo ralado, mas mesmo assim ele treinou. E foi embora ainda, tudo ralado. Coisa que a gente não, dificilmente vê hoje em dia, né? São histórias que a gente vivenciou aí, que a molecada de hoje talvez não vivenciará. É verdade, né? E é muito bom, né, que tem aí, né, hoje, contramestre Magrela, contramestre Madeira, você, o contramestre Fábio, que começou ali
quase na mesma época, né? Algumas poucas diferenças de idade. De repente, Uhum. um começou um ano mais cedo que o outro, alguns meses mais cedo que o outro. Mas é praticamente aí da mesma turma aí de hoje, o mestre Ari, né? Que É, também aí está sempre treinando aí, sempre postando vídeos de treinamento. E os treinos, né? O mestre Ari é conhecido como um lutador, né? Os ele treinos é, eram bem voltados para a luta. Como é que eram os treinos de vocês aí? cara, é muito puxado, muito puxado. É, a gente brinca que o mestre Ari é muito doido. Sempre foi. Botava a gente para ralar mesmo, né? E como falei, o horário que a gente tinha para treinar era aquele ali, do meio-dia e meio, 1h30. Aí a gente começou a se inteirar mais com a capoeira e veio treino no final de semana. Aí Sim, veio a treino, domingo de manhã, 8 horas da manhã, ele marcava treino. A gente ficava puto da vida, né? Pô, molecada, né? 17, 18 anos, sim, quer sair pra balada, né? Sabadão à noite, namorar, essas coisas. Amanhecia na balada. Pô, e aí 8 verdade. horas da manhã ia treinar. Domingo ia treinar. Mas ele sempre foi muito guerreiro, né? Hoje tá um pouco mais cauteloso, um pouco mais maduro, como todos nós, né? Mas ele treina muito ainda, a gente conversa direto aí e ele tá sempre na pegada. E Sim, graças a verdade. Deus não teve uma lesão grave, né, que o impedisse de jogar. Ele chega aí, né, com a idade que tem, com bastante saúde, ele chega nos eventos aí e bota para dentro mesmo. Se der mole Verdade. para Ele é um ele, ele mestre. tá ele emburaca todo mundo. Mas é É porque bem ele por aí treina mesmo. muito. E por falar em lesões, né? Você teve uma lesão aí que deixou você impossibilitado de jogar uma capoeira por um tempo aí. Como é que aconteceu isso? O que aconteceu? Pois é, eu tive algumas lesões, né? Mas essa mais grave aí foi uma lesão no quadril. Eu não sabia que eu tinha isso, né? Nunca soube. Sempre tive muita dificuldade com flexibilidade de quadril. Sim, Então, eu ficava doido da vida porque os meus colegas, né, Magrela e tal, todo mundo treinava e treinava muito alongamento. O mestre ali treinava muito e eu não conseguia abrir a perna, cara. Eu treinava e era aquele V invertido sempre. E não abria de jeito nenhum. E na real, eu vim descobrir isso depois da lesão, né? Quando o problema apareceu, que eu nasci com uma deformidade no quadril, né? Eu nasci com os acetábulos, né? Que é onde encaixa a cabeça do fêmur, eles um pouco mais fechados do que o normal, né? E isso me limitava também na natação, né? Pernada do quem faz natação, nada, os 4 estilos, sabe? Sempre tive muita dificuldade para o nado peito. Eu nadava o borboleta, que é dito mais complexo, e não nadava peito, que é um dos mais simples, porque exige aquela pernada da rã, não é? Como você imagina uma rã nadando. Então, sim. porque eu não conseguia abrir a perna, né? Por conta dessa limitação. Mas aí eu, capoeirista, sempre fui forçando, foi lesionando a cartilagem. Quando começou a doer, eu já estava com um processo de artrose instalado, né? Então, a artrose é um processo degenerativo da cartilagem, das articulações. E a cartilagem, junto com a medula óssea, são duas estruturas que não se regeneram. Se você quebrar um braço, não é, o osso se regenera. Se tiver uma Sim, lesão muscular, rompeu musculatura, costura, ela se regenera. Cartilagem não regenera. Medula óssea também não. Por isso que o cara, quando rompe medula, ele fica paraplégico ou tetraplégico. Lesão de cartilagem é artrose. A artrose só tem um caminho hoje ainda na medicina. Então você vai mantendo, convivendo com a doença enquanto puder. Quando não puder mais, você tem que ir para prótese, né? Você tem prótese de joelho, quadril, ombro, né? Muito comum na medicina hoje. E eu fiz uma cirurgia, então, com 30 anos de idade, já estava com os quadris totalmente deteriorados. E aí eu fiz uma primeira cirurgia para tentar retardar esse processo. Mas aí eu fiquei pior do que eu estava antes, né? Não teve jeito. E aí a gente partiu para prótese, né? Desde 2012. Em 2012 eu fiz
uma cirurgia chamada artroplastia total de quadril. Aí foram os 2 quadris operados. Eu tive problema em uma dessas próteses ainda que eu tive que trocar depois. É uma peça de metal agora, os meus quadris são de metal. E aí foi uma outra guerra para poder tentar voltar a jogar capoeira, né? E Caramba! estamos aí. Daí, e hoje tem muita gente aí. A gente tem notícia, vários colegas aí, contra-mestre moleque, acabou de fazer uma cirurgia, a mesma cirurgia, aí, mestre Goerê, mestre Peçanha, todos esses aí já passaram pela artroplastia. O professor Lagartixa, lá de Porto Alegre, vem à mente agora, é tanta gente. Mestre Peixinho aí, Moreno. Mestre Peixinho Moreno. Do MMA, os 2 irmãos gêmeos lá. O Minotauro e Minotouro. Minotauro também. Foi protelando, chegou uma hora que ele precisou da prótese. O próprio mestre Burguês já implantou prótese também. Mas tem pessoas aí que a maioria dos casos é após os 50 anos. Né? Comigo foi uma coisa atípica porque eu tinha essa deformidade no quadril, né, de nascença. E aí, com 30 anos, eu já estava ferrado, por assim dizer. Bom, eu não quero uma aula, né? A apresentação aqui, você é doutor, é mestre aí em muitas especialidades, então eu não quero uma aula. Essa nossa entrevista aqui é uma coisa mais informal mesmo, é para você falar mais sobre a sua vida capoeirística, tá? Beleza? Mas de repente, muitas coisas, né? A nossa vida se mistura com a nossa vida profissional, né? Exato, as coisas caminham em paralelo, né? A capoeira sempre teve na minha vida, mesmo nesse período de lesão aí, eu sempre militei muito pela capoeira. Pensei em desistir, cheguei a parar de capoeira, umas 2 semanas, assim, mais ou menos. Cheguei a parar 2 semanas. Eu queria sair da capoeira, mas a capoeira não saía de mim, né? Então, ficou bem complicado. Eu lembro, em 2011, né, eu estava mal dos quadris já, dificuldade para caminhar, e eu tinha sido convidado para ministrar um workshop no México sobre capoeira. E, eu tava ferrado. Esse convite tinha vindo 1 ano antes, tinham comprado passagem e tal. E eu, como é que eu vou ministrar esse workshop e tal? Aí conversei com a minha esposa, que é instrutora de capoeira. Ela falou, vamos contigo, vamos comprar a passagem, eu vou contigo. Você faz a teoria e vai falando e eu vou na prática, né? E, eu tava numa depressão tremenda, cara. Tava, assim, eu queria mais saber, eu queria desistir da viagem e tal. Mas acabei indo. Quando eu cheguei lá, cara, foi assim, foi algo surreal. Os caras tinham feito uma divulgação tão grande, o pessoal vinha pegar autógrafo. Né? Olha só. Autógrafo na minha camisa, no caderninho aqui. Cara, eu nunca tinha passado por essa experiência, né? Falei, cara, o que é isso? Um pessoal muito humilde, assim. Primeiro fui para um congresso de educação física, onde eu trabalhei com a capoeira, com esse workshop. Cara, 100 pessoas assim numa quadra e eu ministrando o workshop, só falando. E aí a minha esposa fazendo a parte prática, né? E depois disso a gente foi para um campeonato lá do Mestre Madonna, que estava na Muzenza ainda, o Mestre Nelson estava junto. E também a molecada vinha pegar autógrafo da gente. Falei, cara, o que é isso? Eu falei, não posso me entregar, não. Eu voltei de lá na pilha. Falei, não, eu vou operar, vou buscar o que tiver aí e tal, e vou resolver esse problema aí. Que legal, cara. Passamos. Voltou energizado, né? Voltei energizado, Tem 2 semanas no México lá que mudaram a minha vida. Que legal, que bacana. E com esse problema aí no quadril, né? Inclusive muitos amigos nossos aí, na verdade eu costumo falar, inclusive para os meus alunos, né? Que o esporte profissional, né? Ainda que a capoeira, né? Não tem assim as suas categorias profissionais, mas os capoeiristas costumam treinar muito, né? Como qualquer outro atleta profissional mesmo, treina muito. Então o esporte profissional não significa qualidade de vida, né? Sempre tem uma consequência ali. Se você quer
esporte por hobby, praticar por qualidade de vida, você vai ali controlando com personal, tal, né? Uhum, exatamente, o esporte de rendimento, qualquer que seja ele, você vai pagar um preço. Vai pagar um preço por isso. É Mas verdade. são aquelas coisas. Tem um colega de trabalho, no colégio militar, onde eu trabalho com a capoeira também, em Curitiba, que ele se vangloria. Falou, pô, eu tenho 55 anos de idade e nunca sofri uma lesão grave. Falei, tá, o que você já fez de esporte? Falei, natação. Falei, pô, mas não vai. Natação, mas também pesa 150 quilos, né? Falei, pô, eu sempre fui envolvido com esporte aí e a capoeira é um esporte de impacto, né? Sim, Então, vai ter lesão, né? Eu fui verdade. assim premiado, tive uma lesão muito cedo e eu acho que por isso também que isso me fez cair para as outras áreas sempre trabalhando com a capoeira, como falei, militando Sim, nesse meio, mas buscando outras fontes também, outras formas de trabalhar com a capoeira, mais na área acadêmica, porque se eu depender só do meu corpo para trabalhar, como eu morei 5 anos no Rio de Janeiro, entre 2005 e 2010. Pô, lá eu trabalhava só com capoeira, né? Mas começava a dar aula de capoeira às 8 da manhã e parava 9, 10 da noite, né? Tinha dias que era 12, 13 aulas em escolas, nossa, em academias. Pô, e aí, sim, tive a lesão. E se eu não tivesse outros meios para trabalhar com a capoeira de maneira sim, acadêmica? Como é que ia fazer, dependendo do meu corpo? Se eu não podia nem caminhar. Então é algo verdade. que eu falo muito hoje para a galera. Tem que valorizar, tem que treinar bastante, mas também tem que buscar as outras áreas. Também tem que treinar a cabeça, porque a saúde, você nunca sabe, né, cara? Amanhã vem uma É lesão verdade. aí. Inclusive, né, você já com esse problema, aí você se especializou aí, né, foi estudar, você se formou aí mesmo em Foz do Iguaçu, ou aonde você morou? Você morou no Rio de Janeiro, morou em Manaus, ou você foi estudando nesses lugares que você morou também? Já avisando, né, como você acabou de falar aí, já avisando outras áreas e até mesmo como se precaver, né, se tomar cuidado com o seu próprio corpo, né? Então você foi direto na fonte, foi na universidade se preparar para evitar as lesões aí em seus discípulos, por exemplo. Também. Hoje a gente trabalha com bastante cautela. Até o aluno meu estava reclamando de dores no quadril, outro dia ficou. Pô, eu fiquei enchendo o saco dele até que ele foi no ortopedista. Falei, faz um raio-x aí, velho. Tem que ver, porque se você descobre alguma coisa no início, é muito mais fácil de tratar e muito mais barato também, né? Tanto para a saúde Sim, quanto para o bolso, né? E verdade. tanto encheu o saco dele, foi lá e graças a Deus não era nada grave. Mas sim, eu fui buscar. Eu sempre, como eu falei no início, eu sempre acreditei na capoeira como profissão. E quando eu comecei capoeira aqui no sul, interior ainda, sempre foi muito marginalizado, né? Sim, E um preconceito muito grande, né? Imagina em 95. Pô, é eu verdade. estava até contando história para meus alunos na aula de sexta-feira. Sexta-feira a gente faz uma roda treino, né? E aula de musicalidade. Aí depois sentamos com bate-papo. Eu falei, pô, hoje eu estava fazendo uma reflexão que eu saí de casa de uniforme de capoeira e entrei no supermercado para comprar umas coisas e tal. Quando eu fazia isso em 95, as pessoas olhavam para a gente de cima e embaixo, de canto de olho, se afastavam. Então você sentia aquele preconceito. E olha que eu sou branco, hein? Imagina quem é preto, Verdade. né? Preto capoeirista nesse país ainda, há 20 anos atrás. E hoje, né, a gente não vê mais isso. Ou seja, minimizou bastante. Aqui na nossa Sim, cidade, em Foz do Iguaçu, eu acredito muito que foi pelo trabalho que a gente fez nas escolas, né? Divulgando a capoeira ao longo de 20 anos aí, desde o mestre aí e depois discípulos, porque eu sempre acreditei nisso. Você ganha as crianças. Se a criança chegar em casa falando bem da capoeira, o pai vai, opa, o que é isso que meu filho está fazendo? Vamos ver se isso aí é bom mesmo.
E vai lá e a gente foi quebrando preconceitos com relação a isso. Mas para fazer isso, você também precisa de conhecimento acadêmico para Sim, poder falar e debater com os caras à altura. Para ninguém não deixar... É o que eu sempre falei, você não pode deixar ninguém, na linguagem popular e mais vulgar, aí, ninguém mijar em cima de você. Ninguém subir em sim, cima de você. verdade. Então, primeiro fui buscar o curso de Educação Física. Eu me formei em 2004. Aí eu tive uma proposta de ir fazer um mestrado no Rio, que aqui não tinha. Fazer um mestrado, eu falei, pô, Rio de Janeiro, berço da capoeira. Eu acho que eu vou... Aí eu abandonei tudo. Tinha um bom trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Eu abandonei tudo, fechei o olho e fui. Aí, em 2005 eu já comecei no mestrado. Minto, 2005 eu fui para o Rio, comecei em 2006 o mestrado. E trabalhando no Rio, como naquela pegada que eu te falei, dando aula no Sim. subúrbio e rodando aquela capoeira. Isso me fez crescer muito capoeiristicamente. Academicamente, fazendo mestrado e conhecendo outras áreas da educação física, do treinamento esportivo. E capoeiristicamente rodando o subúrbio, conhecendo pessoas. Aí frequentei roda do Mestre Efraim, lá na Escola de Samba Tradição. Que Frequentei legal. roda do Mestre Levi, roda na Zona Sul, com Mestre King. Rodava muito em Niterói, quando o pessoal estava na Muzenza, tinha um grupo forte da Muzenza em Niterói, com o Mestre Cid, com o Mestre Fumê. Então, rodava bastante por lá também. Tive a oportunidade de viajar pertinho de Minas. Então, fui para Minas, fui para BH, fui para o interior também, um trabalho grande ali com os alunos do Mestre Cavalo. Então, pude conhecer e crescer capoeiristicamente ali. Foi muito, muito Que promissor isso. legal. Você fez jus à música, né? Você é Muzenza e o mundo todo vai te conhecer. É isso aí. Trabalhando com a capoeira no Grupo Muzenza. Uhum. Então, teve um fato que quando eu cheguei no Rio em 2006, logo o Mestre Burguês voltou para o Rio de Janeiro também, né, para Niterói, mais especificamente. Eu já tinha um trabalho lá na zona norte do Rio, né, na região do Maracanã, Tijuca. Fiz alguns eventos lá, né, 4 eventos. Em 2007, aquela Muzenza do Rio de Janeiro, que era em Niterói, na verdade, o Mestre Cid saiu do grupo, né, opção Sim, pessoal, foi buscar outros caminhos e os alunos dele acompanharam. Então teve aquela debandada da Muzenza sim, lá em verdade. Niterói. Ficou só o Contramestre Caixote, no Rio, que praticamente não estava ministrando aulas, e o Mestre Fumê, também com poucos alunos. E o Mestre Burguês não ficava no Rio, né? Ele viajando o mundo todo final de semana. Aí eu sozinho, praticamente, na Muzenza, no Rio de Janeiro. Falei, agora, o meu primeiro ano lá, eu só pegava roda na Muzenza, né? E eu falei, não, se eu quiser, como é que eu vou fazer uma roda? Como é que eu vou fazer evento? Se eu não tenho ninguém agora? Falei, o negócio é eu conhecer. Aí eu tinha uma motinho, comprei uma motinho, aí era o Orkut na época, eu olhava no Orkut, nas comunidades, né? Onde é que Sim. tem roda? Tinha roda todo dia, né? E final de semana, 2, 3 ainda, em lugares diferentes. Pô, hoje eu vou aqui. Aí pegava a minha motinha e me mandava. Chegava lá, uniforme museu, sozinho. Todo mundo olhava de cima e embaixo, né? Aí peguei alguma... Apanhei um pouquinho, bati um pouquinho também. Mas eu fui fazendo amigos, né? E de Caramba, você ia repente, sozinho nas rodas. ia sozinha. E de repente, eu estava fazendo roda e evento e a galera começando a vir também. Eu fiz o meu último evento em 2009, né? Eu tinha 10 mestres, mais de 30 professores, nem 10% da Muzenza. O resto tudo de fora. Né? E Olha fiz só. amigos, e tenho amigos, grandes amigos lá até hoje. Né? Então, é, quem tem a capoeira no sangue mesmo faz isso, né? E eu Verdade. fiz e foi muito bom, foi muito proveitoso. Aí E em o Grupo 2000, Muzenza... Hã? Como é como? que é? Pode falar. No final em 2010, aí então, eu já tinha terminado o mestrado, né? Aí decidimos voltar para eu e minha esposa voltar para Foz do Iguaçu. Foi quando eu comecei a sentir as dores no quadril, né? E Ah, entendi. aí tive essa lesão e fui tratar isso, né?
E Mas já em eu ia Foz. dizer que o Grupo Mozilla tem essa característica, né, de se dar bem com todo mundo, né? O mestre burguês mesmo, quando faz Exato. seus eventos, muitos mestres, os campeonatos são sempre abertos para todo mundo, né? Uhum, Mas, exatamente. enfim, era só a conclusão só nesse momento aí que você falou que tinha bastante gente no seu evento. Aí você retornou à Foz do Iguaçu, começou ali as dores, mas mesmo assim você não parou. Já com essas dores Não, aí, não, retornando à Foz, cheguei você foi morar em trabalhando. Manaus. Meu trabalho é capoeira, né? Era capoeira. Voltei para Foz para trabalhar com capoeira. E no Rio eu só trabalhei com capoeira. Aí eu cheguei em Foz, implantamos o projeto Capoeira Pedagógica, que eu já tinha iniciado no Rio de Janeiro. Implantamos em Foz. Começamos em algumas escolas. Em 2010 a gente já fez um evento aqui no final do ano, já trouxemos o mestre burguês, mestre Buscalonge, trouxe alguns mestres do Rio também. E eu já estava com a lesão, já estava bem avançado. Assim, em 2011 fizemos um grande evento, lancei uma marca, que é a capoeira pedagógica da ACAP, que a gente tem até hoje. Lançamos o site, já fizemos um grande evento, aí eu já estava, como eu cheguei com o mestrado já aqui, aí eu também fui contratado pelas faculdades. Aí trabalhei Sim. novamente, militando com a capoeira, trabalhando em 3 faculdades diferentes, em curso de educação física, com a disciplina de lutas. Em uma delas, eu consegui mudar o currículo e transformar a disciplina de lutas, que era em um semestre só, a gente conseguiu fazer em 2 semestres. Então, no primeiro semestre fazia só judô, no segundo semestre fazia só capoeira. Ou Olha seja, só que implantei a bacana. modalidade de capoeira dentro da grade de educação física dessa faculdade. Que Só que show, aí hein? quando eu saí também, isso se perdeu, né? Porque eu tinha que ter um especialista para trabalhar, né? Na área, com a Nossa, capoeira. tá certo, né? Porque o pessoal, você que comandava ali, né, de certa forma, você que puxava a frente ali, né? Exato, na faculdade tinha que ser. Então, como que é algo muito específico. Tem muitas discussões aí sobre o profissional de educação física entrando na área do profissional de capoeira, tá? Mas eu discordo em parte disso, porque quando você vai se aprofundar, não tem. O cara que não tem a vivência prática naquela determinada modalidade, ele não vai ter propriedade para ir a fundo no assunto. Então, como é que você vai Sim, trabalhar com a disciplina de capoeira se você não é um profissional de capoeira, se você não tem anos de vivência? Assim como verdade. me foi ofertado várias vezes na universidade para trabalhar com disciplinas como futebol. E eu neguei, sempre neguei. Sim, Falei, pô, futebol, voleibol. Falei, cara, eu não tenho vivência nenhuma nisso. Aí tem aluno que sabe mais que eu sobre futebol. Falei, eu vou me sim. queimar. Olha, me dê uma disciplina de ordem intelectual aí, fisiologia, biomecânica. Me dá algumas semanas para estudar aí, que essas aí eu me garanto. Agora, Sim. trabalhar com futebol, com handball, não. Não, peraí, trabalhar com lutas, falar sobre lutas, tudo bem. De uma maneira bem genérica ainda, eu falava sobre lutas. Falava um Sim, pouquinho sobre cada modalidade, porque a gente acaba conhecendo, né? Sendo da capoeira, você acaba conhecendo outras lutas também. Boxe, que eu verdade. treinei um pouco, né? Conheço um pouquinho de luta de chão, mas bem pouco. Acaba falando, mas a hora que ia para a prática, assim, eu chamava colegas. Chamava o professor de Hapkido, chamar o professor de taekwondo para ministrar uma aula, chamar o professor de Sim, claro. karatê. Pô, o cara que tem vivência, né? Você é um cara Então, isso, justo, né? Um cara de bom senso e justo, né? Diferente aí claro, de. Às vezes a gente vê alguns vídeos aí nas redes sociais aí, professores formados em educação física, às vezes querendo fazer uma manobra para uma pessoa, principalmente na nem manobra de boxe, coordena, Muay Thai, né? Uma coisa absurda, né? sem coordenação nenhuma. Exatamente, né? Bom, mas então, né? Aí você retornou aí para Foz do Iguaçu e como que aconteceu a sua ida para Manaus? Você morou lá também um tempo, né? Morei lá. Então, tive essa lesão, operei e tal. Aí depois que eu operei, eu sentei, né, nessa mesma sala aqui onde eu estou sentado agora. Sentei com a minha mulher, não tinha filhos ainda. Falei, e agora?
como é que vai ser? Será que eu vou conseguir dar aula de capoeira ainda? Eu não vou sair, tentei sair da capoeira, não consegui, ela não saiu de mim, então vou ter que conviver. Como é que eu vou fazer isso? Segunda coisa, eu preciso de uma estabilidade profissional e de um plano de saúde. Ela falou, olha, vamos... Que caminhos eu tenho? Vamos cair para dentro dos concursos públicos, na área de educação física. E aí eu comecei a estudar, né? Passei a bola para ela, falei, ó, segura as aulas, o que você puder aí, e me deixa estudando. E eu vou coordenando ainda, mas eu preciso de hora para estudar. E eu comecei a estudar. E estudei muito. Cheguei a estudar 14 horas por dia. Pô, mas eu dava aula na Caramba. faculdade de manhã, dava aula à noite também. Então eu saía para dar aula, voltava e pau. Né? Estudava até a hora que eu dormia em cima dos livros, computador. Aí levantava às 5 horas da manhã de novo, cafezão e bora. Final de semana, feriado, rodando, estudando. E eu passei em alguns concursos. Né? Eu passei em 3 concursos federais, e só um deles dentro das vagas. Aí me chamaram, eu passei num concurso para o Colégio Militar de Manaus, que é Olha uma só. instituição do Exército. E tive que assumir lá. Então, em 2013 eu passei, em 2014 eu tive que assumir, fui convocado. Aí eu fui para Manaus e trabalhei lá. E trabalhava com a educação física escolar e também com a capoeira, dentro do Colégio Militar. Que bacana. E aí me deu uma estabilidade, me deu o plano de saúde do Exército. Como eu falei, em 2015 eu tive que trocar uma das próteses, tive problema. Aí eu já operei pelo plano do Exército, então já Que legal. facilitou. E em Quer dizer, que legal 2018 não, né? eu consegui. Que bom que você tinha esse plano, né? Não legal ter feito a cirurgia. E a gente manteve, você vê, foi uma guerra, porque aí em 2016, eu prestei uma prova para o doutorado, para a Faculdade de Educação Física da Federal do Rio de Janeiro. Como eu tinha morado lá, eu tinha afinidade lá com o pessoal, conhecia a cidade, eu, na verdade, fui convocado, fui convidado a fazer essa prova, fui lá, prestei a prova, um concurso também, um todo, prova de idiomas, e passei, e aí eu comecei a fazer o doutorado no Rio. Então, só que a minha família, já tinha filhos aí, a minha família é em Foz do Iguaçu, minha mulher trabalhando, segurando a onda aqui com os alunos, com os mais graduados, nas escolas e academia e tal, segurando os projetos de capoeira, fazendo evento todo ano e nunca parou. Trabalho que não parou. Então eu brincava que eu morava em Foz do Iguaçu, trabalhava em Manaus e estudava no Rio de Janeiro. Uma logística também. Cara, foram várias e várias, incontáveis viagens assim que eu saía de Manaus, ia para o Rio, apresentava trabalhos lá, ficava um dia, 2 lá e vinha para Foz do Iguaçu, ficava um dia aqui, abraçava as crianças, a mulher, fazia uma roda de capoeira, voltava para Manaus e vice-versa, uma doideira, Caramba. sabe? Aí em 2018 que eu consegui a transferência para o Colégio Militar de Curitiba. E aí voltando aos poucos, né? Voltando para minha terra. Aí em Curitiba eu tive assim, fui surpreendido que eu cheguei em Curitiba, o coordenador da Educação Física falou, cara, eu já te conheço, já conheço teu nome, e você vai trabalhar só com capoeira aqui dentro. Então hoje eu dou aula de capoeira, só capoeira, dentro do Colégio Militar de Educação Física, dentro da disciplina de Educação Física. Então aquilo que eu falei desde o início, a capoeira sempre esteve comigo, me acompanhou, e eu levei ela para onde eu quis. Terminei o doutorado ano passado, quer dizer, esse ano, defendi minha tese. Não foi especificamente sobre capoeira, eu estudei muito sobre aprendizagem motora, genética, coordenação motora, a influência disso tudo na alfabetização de crianças, que é uma área que me empolga muito, né? Saber como que a cabeça da criança trabalha, como que ela adquire conhecimento, como é que ela aprende a ler, né? Como que Sim. acontece esse processo de... ela começa a falar e depois traduzir isso em letras, né? Em números. Como que isso se dá e qual que é a influência Deu uma da educação travada física, aqui. da atividade motora e da genética também, todo esse processo. Então, é uma parada eu viajo um pouquinho nisso. Até no dia, fazer um convite, dia 20
eu vou fazer uma palestra online também sobre isso, para uma faculdade lá de Imperatriz, no Maranhão, que me convidou para falar sobre esse tema específico. Vou até deixar vou postar no meu Instagram um convite aqui, quem quiser acompanhar e conhecer um pouquinho mais sobre esse Que assunto. bacana. Dia 20 agora de outubro. Dia 20 de outubro, semana que vem. A gente vai fazer um bate-papo sobre isso. Então, que legal. cheguei em Curitiba, hoje eu trabalho. Inclusive, nós temos nosso amigo Mestre Sanhaço, né? Que é de lá de São Luís do Maranhão também, que também trabalha muito lá na universidade. Uhum. Exato, Mestre Sanhaço, grande parceiro nosso, um grande mestre da capoeira e da educação física também. Então, legal, hoje, que bacana. Chegamos hoje, eu trabalho em Curitiba, Colégio Militar de Curitiba. Espera aí que deu uma travada aqui. Fábio, só um minutinho. Repete para nós aí, hoje eu estou no Colégio Militar de Curitiba, trabalhando com capoeira, né? Mantemos o nosso trabalho em Foz do Iguaçu. Hoje a gente tem uma associação de capoeira pedagógica. Na verdade, ela existe desde 2012. A gente tem inúmeros trabalhos sociais aqui, com projetos. Esse ano tá tudo uma maluquice, né? Por conta dessa pandemia. Mas a gente segue, tem uma sede não própria ainda, alugada, e seguimos desenvolvendo nossos trabalhos. Nas escolas, esse ano deu uma parada, a gente não conseguiu fazer o nosso festival, que a gente faz todos os anos, no mês de setembro, né? Foram 10 anos, 10 festivais, de 2010 a 2019, 10 festivais ininterruptos aqui em Foz. Já trouxemos galera de peso para cá. Como eu falei, Mestre Burguês vem quase todo ano. Mestre Busca Longe, Mestre Sanhaço, Mestre Feijão, Mestre Sargento. Pô, que bacana. Galera, o pessoal tem falado aqui, os amigos até comentaram aqui que os seus eventos aí são sensacionais, né? Quero mandar um axé aí, um abraço aí a todo mundo aí que vai comentando aí. A gente não para ler tudo aqui, senão perde o fio da meada aqui da conversa aqui, né? Mas muitos amigos aqui têm dado os parabéns, falando que você que é seu fã, inclusive o nosso amigo Tom aqui, ó, meu mano Fábio, super profissional, sou fã. O Tropeço, até o Mike Formiguinha ali. Professor Tom é o nosso irmão aqui, né? Tá sempre com a gente. Como é que é? Da associação também. Ele é parceiro nosso. Ó, o Madeira tá aí, ó. Isso, tá todo mundo acompanhando aqui. O pessoal toda hora comenta alguma coisa aqui, eu deixo passar, porque se for ficar lendo toda hora, a gente acaba perdendo aqui. Professor Renê. Professor Renê aqui, ó, 400 crianças, melhor evento com crianças, enfim. E aí você foi convidado pelo Mestre Burguês para participar também do curso de formação de capoeira, né? Nós temos aqui 10 minutos para continuar a conversa, né? Mas fale rapidinho aí sobre o curso de formação de capoeira que você saiu junto com alguns mestres de capoeira, né? Preparando os profissionais do Grupo Muzenza. Uma iniciativa do Mestre Burguês aí, né? Eu acho que muito louvável até, em formar não só na parte prática da capoeira, porque isso, assim, tem muita gente boa e muita gente muito melhor do que eu, para não dizer a maioria, capoeiristicamente falando. Só que o profissional de capoeira, né, na nossa visão do Mestre Burguês, né, não é só aquele camarada que faz e acontece com o próprio corpo. É saber transmitir esse conhecimento, é saber conhecer um pouco mais de todo o processo didático, pedagógico da capoeira. Então, naquele primeiro módulo, primeiro curso de formação, né, a gente foi convidado, né, foi até foi um desafio, porque eu, sendo professor de capoeira, sempre me coloquei no meu lugar, né? Sim. Simples professor, um aprendiz jovem, muito mais novo de idade, de capoeira, que muitos daqueles que estavam participando do curso. Então, é um desafio, né? Apesar de a gente ter essa carreira, esse conhecimento aí paralelo à capoeira sempre, a gente foi com muita cautela e pudemos contribuir um pouquinho. Falei sobre o profissional de capoeira, falei sobre organização e gestão do trabalho. Então, acredito que a gente pôde agregar um pouquinho. Tivemos aí
no sul, no sudeste, no norte, nordeste do Brasil. Então, Sim. foi legal que pudemos conhecer mais do grupo, né, e contribuir um pouquinho mais também com a nossa escola. Que bacana. Eu estive aqui na edição que vocês fizeram em Guarulhos, né? Foi de suma importância para o meu aprendizado, né? Assim como você falou, eu me dediquei à luta, mas eu também já tenho aí meus mais de 40 anos, né? Tô até preocupado aí. Você falou que chega nos 50 aí, já começa a dar o piripaque aí no quadril, já fiquei até Nem sempre, meio nem preocupado. sempre, Nem sempre, nem né? sempre. Inclusive eu já tenho 44 anos e eu realmente nunca fiz nenhuma cirurgia. E pratico, né, esporte de contato, né, de combate, tudo, né? Bom, mas e essa pandemia, né? Você já falou aí que os trabalhos aí ficou meio bagunçado aí por causa da pandemia e desde março aí, né? Nós tivemos o nosso mundial em Curitiba. Você se formou contramestre agora nesse mundial, não foi? Foi com a leva de contramestres aí, foram mais de 40 graduações. É um momento ímpar, na verdade. Eu vou te dizer que não caiu a ficha ainda, sabe? Porque acho que foi a última vez que eu joguei capoeira, foi no Mundial, assim, numa roda. E joguei pouco ainda, porque, na verdade, o pessoal de Curitiba estava trabalhando muito para fazer o Mundial acontecer. Então, a gente não conseguia acompanhar as rodas, né? Naquela melhor Sim. roda que teve dentro da academia, eu mesmo estava trancado com os mestres lá, organizando material e tal. Eu só escutava o axé da roda e me arrepiava, mas tinha que ficar trabalhando. Mas, enfim, veio essa graduação agora, a gente sempre acha que não está preparado para ela ainda, e eu ainda acho que não estou, mas eu sigo treinando, né? Eu sigo treinando, estou treinando bastante. Tive uma lesão no ombro também, 3 anos atrás, sofri uma queda treinando, nunca parei de treinar, e estava batendo saco, estava vazando areia, você conhece isso, né? O saco estava Sim. furado, estava lá em Manaus, batendo saco e o saco furado e foi vazando areia no chão. De repente eu mandei o martelo e escorreguei. Não Caramba. caí em cima do braço, o braço veio aqui em cima, né? Então luxou o ombro e eu rompi os tendões, o manguito rotador. E eu vim operar o ano passado só. Tive que religar ele, tem 5 parafusos no ombro. Então, com muita cautela, aí no Mundial ainda não estava legal do ombro ainda. E deu uma melhorada, depois piorei de novo. A gente vai brigando contra isso, né? Mas estou sempre treinando, dentro das minhas limitações aí, e me preparando para assim que a gente puder se reunir de novo com as rodas aí. Aqui no Sul ainda não está acontecendo. Eu espero que agora em novembro a gente possa começar a fazer alguma roda, alguma coisa, mas de maneira bem sutil. Trabalhos nas escolas todos suspensos, né? A gente está só com as aulas na sede e transmitindo algumas aulas, né? Tem um projeto aí pela prefeitura agora que a gente retoma nessa semana, após o feriado de amanhã. A gente Sim. retoma com 3 transmissões semanais de aulas voltado para o pedagógico mesmo, né? Que é para a criançada da prefeitura aqui. Que E assim, bacana, né? assim a gente segue. Que legal, cara. Bom, eu quero agradecer você aí, né, por ter cedido esse tempo aí, né, num domingo, tá? A ter aceitado o convite. Quero agradecer aos nossos amigos aí que estão acompanhando, comentaram, né? Participaram aí, interagindo junto aí, né? E as outras pessoas poderão ver depois que logo em seguida eu subo o vídeo para o YouTube, tá bom? E fique à vontade aí para dar suas considerações finais aí, uma mensagem, um olá aí para alguém aí, um axé para o mestre burguês e todos os amigos que estão assistindo aí, fique à vontade. Obrigado, professor Gamet, sabe, do apreço que eu tenho por ti aí, sempre divulguei você. Quando falo do professor Gamet, fala, esse é um dos caras mais humildes que eu conheço. Tem um nome dentro do MMA fora de sério, mas é o mesmo cara, desde que eu conheço, desde que eu te conheci, instrutor, acho que ficou uns 15 anos na pós de instrutor, pelo menos, né? Lá em Minas Gerais ainda, né? Treinando com o mestre Cavalo, viajando para Verdade. Curitiba, participando do evento, depois partiu para o MMA, mas nunca deixou a capoeira de lado e a humildade sempre igual. Então, para mim é um prazer estar falando contigo, né? Eu também Obrigado. procuro ser o mesmo ainda, né? Acho que
nada muda a gente, quem é de verdade. A gente tem esse dizer na capoeira, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Então, a gente tá aí, essa amizade de mais de 20 anos aí. Agradecer muito pela oportunidade de ser um contramestre hoje, isso eu devo ao mestre Burguês em especial, e claro que a todo o nosso grupo de mestres, né? Tem muita gente de qualidade na nossa escola, eu me orgulho muito de fazer parte do grupo Muzenza, então agradeço imensamente a todos esses mestres, o pessoal que está acompanhando, né? Professor Madeira, contramestre Madeira, o meio grande aí, meu aluno, tá mandando um kkk aí, nem sei o que é. Na verdade, o Madeira, o contramestre Madeira, tá perguntando aqui, tá perguntando quando é que você vai deixar ele namorar a sua irmã. Ele tentava namorar minha irmã mais nova, tentava muito, mas ele sempre foi muito feio, né? E aí ela não gostava dele. E ele ficava me enchendo o saco, pô, faz uma ponte aí e tal. Eu falei, velho, não posso, né? Você é feio, velho, é natureza. Não dá, legal, né? Você foi, Deus te abençoou com o ser humano que você é, mas a beleza ficou em segundo plano, né? E aí não teve jeito. Ele brinca até hoje. Inclusive, você tem que atualizar também o seu Instagram aí, que tá Professor Fábio. Já agora é Contramestre Fábio. Pois é. Aproveita e já atualiza aí. Valeu! Eu gosto tanto do título de professor que ainda, como eu falei, ainda não caiu a ficha. Vamos devagar. Mas beleza. Meu amigo, bom te ver, bom falar com você. Valeu. Grande abraço. Bom resto de domingo aí. Se cuida, tá? E que a gente possa se ver em breve aí também. Valeu. Igualmente. Tamo junto. Grande abraço. Tchau. Axé. A todos aí que estão assistindo aí, que vão assistir, um abraço aí. Axé e se cuidem. Valeu. Falou.